Boa noite, paz. Falei para a Thaís assim, né, que nós nem sabemos o que compartilhei isso hoje com ela, que a gente nem imagina o que esses jovenzinhos poderão fazer para Deus. Às vezes a gente acha que eles não estão aprendendo, mas eles estão aprendendo muita coisa. E aí Thaís lembrou assim, né, a gente estava lembrando que a mãe dela não tinha muito entendimento das coisas de Deus, a mãe de Thaís, mas disciplinou ela para ir para a igreja. Chamou ela e falou: olha, nós temos que tomar uma decisão diferente na casa dela. E levou toda a casa dela para Deus. E através do testemunho da mãe dela, Thaís hoje está servindo a Deus aqui conosco, fazendo coisas conosco. Da mesma maneira, também eu acredito que aconteceu com alguns de vocês. Eu lembro de pequenininho, mãe falava para a gente: olha, nós precisamos andar com Deus, precisamos orar, precisamos buscar Deus. Então a gente nem imagina o que talvez esses jovens vão fazer. Eu quero estar no meio do avivamento quando tivermos andando naquele nível maior do avivamento. Mas esses jovens também eles estão sendo treinados para isso. Andar com Deus, buscar a Deus. E às vezes a gente faz um folclore, né? Romantiza o cristianismo. E muitas pessoas acreditam assim: se eu estou andando com Deus, eu não vou passar lutas, eu não vou passar dificuldades. Isso é igual aquela pessoa quando quer casar e ela romantiza que o casamento dela nunca vai ter nenhum atrito, nunca vai ter nenhuma dificuldade, nunca vai ter nenhum problema. E aqueles que são casados aqui sabem que para você se manter casado e você estar casado, continuar casado, você teve que superar muitos desafios. Então, da mesma maneira, no nosso andar com Deus, alguém quer andar com Deus? Todos nós acredito eu que queremos andar com Deus. Mas se você souber que para andar com Deus você vai ter que enfrentar batalhas, você vai ter que batalhar diligentemente para que você possa ter fé, porque nessa caminhada sua, o diabo vai lançar contra você desânimos, desencorajamentos, testemunhos errados, para que você possa ser desencorajado. Então nós precisamos continuar firmes, porque o que Deus quer é que a gente continue. Semana passada nós compartilhamos um pouco aqui, eu falei um pouco sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre você andar em amor. Essa mensagem que às vezes a gente tem ouvido aí e que nós precisamos praticar ela. Essa mensagem ela não é tão difícil falar, mas ela é muito difícil você praticar ela. Não é difícil você falar do amor de Deus. Não é difícil você falar do perdão. Mas e você praticar isso no dia a dia? É fácil você amar as pessoas que te amam. Mas você amar aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que se levantam contra você, aquelas pessoas que falam mal de você. E a palavra de Deus diz que fazer o bem para quem te faz o bem não é difícil. Mas e fazer o bem para quem te faz o mal? Orar por aquelas pessoas que te perseguem. Não é tão fácil. Então nós precisamos continuar firmes, porque o diabo, ele quer tirar cada um de nós. Ele tem um objetivo, tirar cada um de nós do caminho da oração. Ele quer te tirar do caminho da oração, ele quer te tirar do caminho da comunhão com Deus. E o que que ele mais usa
para tirar as pessoas do caminho. Contendas, brigas, discórdias, mágoas, ressentimentos, ofensas. Ele vai usar isso, ele sempre usou essa mesma tática. É uma das táticas que o diabo mais vai querer usar. E por isso que nós precisamos tanto ter comunhão com Deus, por isso que nós falamos tanto da oração, por isso que toda reunião nós falamos as mesmas coisas. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos passar tempo com Deus, precisamos orar, porque a oração é que vai te fortalecer. Quando você for ofendido, a oração é que vai te manter no caminho. Quando você for machucado, magoado, é a oração que vai te sustentar. É o seu relacionamento com Deus que vai te sustentar. Quando você estiver passando por um ataque, o diabo estiver atacando sua casa, atacando sua família, vai ser a força de Deus através dessa comunhão que vai te dar força para que você continue ali firme, atacando de todas as maneiras. Quando o diabo estiver atacando lá sua casa, seus filhos, né? Lançando sobre a sua família doenças, enfermidades, você precisa estar forte. E a palavra de Deus diz que nós temos armas. Mas essas armas, quais são elas? A palavra de Deus diz que as armas que nós temos como cristãos não é a mesma arma que o mundo tem. As nossas armas, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar sobre fé. Nós precisamos ter fé. Você sabe qual é o nível maior de fé? É quando você estiver andando em um nível maior de amor. O nosso galardão, durante muito tempo, eu pensei que o meu galardão seria baseado no tanto de coisas que eu fizesse para Deus. Através dos dons, através daquilo, do meu esforço, do meu empenho. E eu aprendi que não. O meu galardão, o seu galardão, a base maior do nosso galardão vai ser baseado no quanto nós fomos deixados para que Deus nos transformasse, transformar a mim, transformar você, e o quanto nós deixamos com que o amor de Deus, através da minha vida, através da sua vida, fluísse para outras pessoas. Então, o nível do galardão que nós vamos receber de Deus vai ser baseado no quanto nós andamos aqui, perdoando, amando, suportando. O apóstolo Pedro diz que para isso nós somos convocados. Você já imaginou que você foi convocado por Deus para orar pelos seus inimigos? Para abençoar aqueles que vos maldizem? Para abençoar e não maldizer? Dá para imaginar um negócio desse? E essa mensagem parece uma mensagem tão assim, aparentemente uma mensagem tão simples, mas é uma mensagem muito poderosa. É uma mensagem da qual eu e você, se nós dermos atenção para ela, nós podemos deixar com que Deus transforme as nossas vidas. Durante muito tempo também eu pensei assim, poxa vida, eu preciso me esforçar em amar. E eu concordo com isso, em parte disso. Até hoje eu concordo com isso, que realmente eu preciso me empenhar em andar em amor. Eu preciso me empenhar em perdoar. Mas o amor, ele não é um resultado que vai vir através do seu esforço. O amor é um fruto. É um fruto do Espírito. Se você passar tempo com Deus, e por isso que a gente fala tanto sobre a oração, se você ficar muito tempo na presença de Deus, é impossível que você continue sendo uma pessoa ranzinza, mal-humorada, uma pessoa que vai
ficar raivosa, que vai ficar constantemente chateado. Não estou falando que a gente não fique, não, porque no dia a dia existem muitas coisas que fazem com que, às vezes, a gente, em determinado momento, passe por algumas coisas. Mas nós temos que entender também que o amor de Deus, ele está crescendo dentro de nós. É como um fruto. Se você passa tempo com Deus, esse amor de Deus, amanhã, no ano seguinte, nos anos seguintes, eles vão ser maior. É impossível que você continue sendo essa pessoa ranzinza. Se você estiver passando tempo com Deus e o amor de Deus estiver crescendo dentro de você. É impossível que você não perdoe aquelas pessoas que te ofendam. É impossível que você não ore por aquelas pessoas que te ofendam. Aquelas pessoas das quais você olhar e falar assim, pá, eu não quero nem saber. Essa pessoa não gosta de mim, eu também não gosto dela. Não, você vai começar a olhar para a vida daquelas pessoas com um olhar diferente, porque o amor de Deus, ele está começando a surgir dentro de você. Então eu queria que vocês abrissem, vamos ver aqui em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Eu já vi muitas pessoas que saíram do caminho porque elas se escandalizaram, porque elas foram machucadas, porque elas olharam para a vida de outras pessoas e se escandalizaram. Ah, eu não quero mais buscar Deus. Olha a vida daquela pessoa. Ela fala que busca Deus, ela fala que é crente, ela fala que é isso, ela fala que é aquilo. Olha o que ela está fazendo. Quantas pessoas nós já vimos falar sobre isso? Quantas pessoas nós já ouvimos elas falarem assim? Porque elas são imaturas. E é por isso que o diabo quer que a pessoa continue sendo imatura, porque são os imaturos, são as crianças, são aquelas pessoas que mais são melindrosas. É o que o diabo quer tirar do caminho. Mas se você crescer espiritualmente, e como eu cresço espiritualmente? Orando. Não tem outro caminho. Como é que eu cresço espiritualmente? Passando tempo, lendo a palavra. Não, aquela pessoa fez isso, mas isso não quer dizer que esse que isso é o que eu tenho que ficar olhando. O meu alvo não são as pessoas, é Cristo. O meu alvo é Jesus Cristo. Jesus é o meu autor e é o meu consumador da minha fé. É para Ele que eu olho. Eu não olho para o testemunho das pessoas que estão fazendo coisas erradas. Eu não olho para o testemunho daquelas pessoas que dizem ser cristãos e estão fazendo tudo errado. Então, quando nós estamos crescendo em Deus, nós vamos continuar olhando para Cristo. E é para Ele que nós temos que continuar olhando. E Ele quer que você olhe para Ele. Porque nessa vida nós vamos passar muitos desafios. E o diabo vai usar de tudo para fazer com que a sua fé, você pare de buscar Deus, você pare de orar, você saia do caminho da oração, você pare de ler a Bíblia. Alguns anos atrás, chegou um homem lá em casa, do qual ele já me ensinou anos atrás. Anos atrás, foi uma das pessoas que, quando eu comecei, foi uma das pessoas que me ajudou na minha caminhada. E ele falou assim: olha, eu estou muito desmotivado do evangelho. Eu estou para falar com você o seguinte, Júnior, que essas coisas aí que a gente creu lá atrás não é verdade. Eu falei assim para ele assim: eu sinto muito dizer para você, porque talvez você esteja machucado, mas a verdade, ela independe do que você pensa em relação a ela, ela vai continuar sendo a verdade. A verdade é a verdade. Ah, eu não quero crer que a verdade é verdade. Problema de cada um. A verdade não vai deixar de ser a verdade porque alguém decidiu que a verdade não é mais a verdade. A verdade por si mesma é verdade. E Jesus Cristo falou assim: conhecereis
A verdade. E quem tem o poder de nos libertar? A verdade. E como eu vou conhecer a verdade se eu não quero orar, se eu não quero jejuar, se eu não quero ler a Bíblia, se eu estou mais preocupado com os noticiários do que está acontecendo? Não é errado você saber das notícias, mas ficar focado 24 horas. Tem pessoas que querem estar mais atento no que está acontecendo. Esses dias eu fui no supermercado. Aí chego lá no supermercado, o caixa é daqueles que gosta de conversar e tal. Você está sabendo, pastor, do que está acontecendo? Eu falei assim, ô rapaz, eu sinto muito dizer para você, mas não estou sabendo. Aí ele falou, ô moço, mas o senhor é o pastor, o senhor tem que saber essas notícias. Eu falei, eu sinto muito, mas existem coisas que eu sei, agora não é tudo que eu sei. Principalmente dessas coisas, notícias aconteceu isso, aconteceu aquilo, o governo fez isso, o governo fez aquilo. Tem coisa que eu não sei. Eu não vou falar para vocês que eu não sei. Que eu não sei. Eu não me sinto na obrigação de saber essas coisas, mas a verdade é importante que cada um de nós saibamos, porque ela é que tem o poder de mudar a vida sua. O noticiário que sai hoje ou amanhã não vai mudar a sua vida, vai mudar. Sim, você precisa ter essas informações, talvez sim, mas não vai mudar nada na sua vida. Mas a verdade, ela pode e ela tem o poder de mudar a vida de cada um de nós. Se você deixar com que a verdade entre dentro do seu coração, ela tem o poder de te mudar. Diz que tinha um homem chamado Smith Wigglesworth. Quem já viu falar dele? O ministério dele consta muitas ressurreições, onde ele operava no poder de Deus e começou a andar no poder de Deus de uma maneira poderosa. E diz que para entrar na casa dele, de uma vez ele foi receber alguém e alguém estava começando a querer entrar com jornal debaixo do braço. E ele falou assim, moço, você entra, mas o jornal não entra, o jornal fica lá fora, que aqui dentro eu não aceito nenhuma mentira. Então ele considerava que a verdade era a única coisa que poderia mudar a vida nossa. A verdade é que tem o poder de te mudar. A crise, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ou você acredita nessas notícias, dessas crises, dessas outras coisas que vão surgir, mais outras coisas vão surgir? Ou você escolhe acreditar na verdade e segurar nela de uma maneira firme, aonde nada mais no seu coração pode tirar você do caminho. Então olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Fala assim: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem através de quê? Vem através da sua força? Vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos vencer a doença? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei isso para vocês que em determinados momentos eu passava algumas lutas e eu me sentia culpado. Eu acreditava que eu estava passando aquelas lutas porque eu tinha feito alguma coisa que merecesse. Até um dia Deus falou comigo, filho, você enfrenta essas coisas, não é porque você merece, é porque você acolhe essas coisas. Você não precisa acreditar que essas coisas que você enfrenta é por culpa sua. A sua vitória não depende do que você fez ou depende do que você irá fazer ou do que você está fazendo. A sua vitória depende do que Cristo fez. A nossa vitória depende do que Cristo fez. Por isso que orar em línguas é tão poderoso, porque quando você está orando em línguas, você está trazendo a revelação de Deus para dentro do seu coração. A revelação de Cristo, do que Cristo conquistou. Amém?
Os mistérios que outrora, Paulo diz, eram ocultos, estavam escondidos. Quando você ora em outras línguas, esses mistérios, eles começam a entrar e trazer a revelação. Poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso enfrentar essa situação. Eu sou abençoado, eu sou um filho de Deus. Eu nunca serei trocado. Amém? É o que acontece. Quando você passa tempo orando, o que está acontecendo é isso. Os mistérios que você não compreende, você começa a compreender. Os mistérios que estavam ocultos, que você não entendia, você começa a receber. Por isso que a oração em línguas é um dom de revelação. Quanto mais você ora em outras línguas, mais revelação você vai ter da palavra de Deus, do que Cristo conquistou para você. Quantas coisas a gente sabe com a nossa mente natural? Ah, eu preciso andar em amor, eu preciso perdoar, eu preciso andar na força que Deus me deu. Mas quantos de nós às vezes andamos nisso? E por que nós não andamos? Porque nós não compreendemos por completo. E aqui fala, portanto, meus amados, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. E que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Thaís tem uma tia lá em São Paulo que ela mora numa condição assim muito difícil, ela passa muitos problemas e ela é sozinha praticamente. Ela tem um filho que tem um problema de saúde, onde esse filho depende dela. Ela está com quase 84 anos e ela enfrenta muitas situações muito difíceis. E às vezes a gente vai lá em São Paulo, a gente visita ela. E ela começa a falar assim das lutas dela, das dificuldades dela, e que ela às vezes tem muita dificuldade para acreditar em Deus, né? E aí nós falamos assim para ela, todas as vezes que a gente vai lá, a gente fala a mesma coisa para ela. Fala assim, olha tia, a senhora é um exemplo para nós que estamos assistindo a vida da senhora. Porque esse tempo todo de tanta luta que a senhora enfrenta, a senhora nunca desistiu de andar com Deus. Eu conheço pessoas que por tão pouco elas param de ler a Bíblia, elas param de orar, elas param de ir para a igreja, elas param de buscar a Deus. E a senhora está aí firme. A senhora, para mim, é um exemplo. Então, Paulo está falando isso aqui, que nada nos tire do caminho, que absolutamente nenhum ataque, nenhuma circunstância possa fazer com que a sua fé, com que o seu ânimo seja vencido. E aqui ele continua dizendo assim: dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O que acontece se você passar realmente todos os dias orando 1 hora em outras línguas, todos os dias, e lendo a palavra 1 hora todos os dias? Não tem como, gente. Ninguém vai precisar falar para você, poxa vida. Ou você não vai precisar falar para ninguém, olha, eu oro todos os dias 1 hora. Eu leio a Bíblia todos os dias 1 hora. Porque esse trabalho de você passar tempo com Deus nunca será improdutivo. Paulo diz que de Deus ninguém pode se zombar, porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher.
Se você investir no seu tempo espiritual, no seu espírito, vai ser algo notório, todas as pessoas vão observar. Essa pessoa passa tempo com Deus, essa pessoa ora, essa pessoa busca Deus. Vai ser algo muito visível. E agora vamos ver aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3. O apóstolo Paulo diz aqui assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos aqui como numa praia. Às vezes, eu já pensei nisso, né? A Deus me salvou, eu agora estou aqui como um, uma pessoa que vai curtir a natureza, curtir o mundo, né? A palavra de Deus diz que nós não somos aqui mais deste mundo. A sua pátria não é isso aqui. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos em uma terra estrangeira. A nossa pátria agora, que nós aceitamos Jesus e somos nascidos de novo, é o céu. Nós não pertencemos mais a este mundo, não somos mais deste mundo. E Paulo diz que as armas que nós temos que usar também nessa guerra, da qual nós estamos, não pode ser as mesmas armas que esse mundo tem. Elas não podem ser carnais e elas nem têm que ser carnais. Mas as armas que eu, como cristão, que você, como cristão, tem que ter, elas têm que ser as mesmas armas de Deus, poderosas. E no meio de uma guerra, nós não podemos abaixar as nossas armas, nós temos que manter elas no nosso punho. Você já pensou numa guerra, você baixar as armas? E quais são as armas que nós temos como pessoas que estão andando com Deus? A oração, o jejum, a leitura da palavra, o louvor, a adoração, isso tudo é uma arma. O diabo não quer que você use essas armas, ele quer que você fique brincando aí de ser crente. Ele quer que você fique aí perdendo tempo. Quem já foi numa tourada? A época nossa aqui, nós somos os mais velhos aqui, né, Marivaldo? Zelito, os meninos mais novos não lembram disso, não. Vailson, eu acho que lembra, Vá. Lembra de tourada aqui? Ó, eu gostava de ir pra tourada, mas eu tinha aquele receio do boi pular, porque os negócios aqui eram muito fracos. Então as pessoas, já aconteceu de boi pular e pegar o povo que estava lá perto, os mais curiosos, que queria ficar ali na porta ali praticamente. Eu ficava lá em cima. Eu falava, o quê? Um boi desse aí pular aí? E acontecia várias e várias vezes. E a gente via várias e várias vezes, em toda a tourada que a gente via, o boi correndo atrás do quê? Do pano, daquele pano vermelho. E às vezes de trás daquele pano vermelho estava um carinha magrinho, fraquinho, um cara palitinho, ficava lá com aquele pano. E o boi brigando com aquele pano. Assim também é o que o diabo faz com muitos crentes.
Ele coloca aqueles problemas, as dificuldades, e aí os crentes ficam lá, lutando com aquele problema e vai e volta, vai e volta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Você sabe o que o diabo mais detesta? É que você ande com ele, com Deus aqui nessa terra. Que você continue firme, independentemente da sua circunstância. Você não abre mão da oração. Você não abre mão de ter comunhão com Deus. Isso ele tem medo. Então, para muitas pessoas, elas ficam brigando ali como aquele boi que briga com aquele pano vermelho. E se o boi descobrir que o problema dele não é aquele pano, é o que está atrás daquele pano, que às vezes é um carinha magrinho, fraquinho. E às vezes alguns dos bois descobrem, né? Ah, vou acertar o cara, bate no cara, acabou a tourada. As nossas armas, elas são poderosas em Deus e nós podemos erguer elas. E a única maneira de nós vencermos essa batalha não é usar as armas que são deste mundo, mas é aquelas armas que são poderosas em Deus. E o apóstolo Paulo diz que essas armas, elas têm o poder de destruir fortalezas, pensamentos errados, sofismas, conceitos errados que você tem das outras pessoas, de você mesmo. Ah, eu nunca vou ser ninguém. Ah, aquela pessoa é assim, ela vai morrer assim. Então, nós temos essas armas, destruímos, versículo 5, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe, e a arrogância que tenta levar as pessoas para onde? Para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal, aqueles pensamentos errados. Uma das coisas que eu lutava muito era com aqueles pensamentos que eu não queria ter. Pensamentos de derrota, pensamentos errados. Poxa vida, eu não quero pensar essas coisas. Até que um dia eu entendi que aqueles pensamentos não eram meus. Vinha de uma mente carnal. E quando eu entendi que aqueles pensamentos não eram meu, era de uma mente carnal, eu parei de brigar com eles. Parei de ter essa guerra com esses pensamentos. E quando você começa a passar tempo com Deus, você começa a ver que esses pensamentos eles vão diluindo, vão perdendo força. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Agora eu queria que vocês abrissem é, Romanos. Romanos 12. Eu tenho falado aqui para vocês assim que às vezes existem pessoas que o que elas têm para que elas um dia possam chegar no céu, às vezes muitas delas têm só você para orar por elas, para abençoar a vida delas, para interceder por elas. Você sabia que a sua intercessão, a sua oração, e a palavra de Deus diz que muito vale a oração de um justo. Então, às vezes, não adianta a gente ficar
culpando as pessoas. Esses dias alguém falou assim para nós, né? Nós estávamos compartilhando algumas coisas e essa pessoa falou assim: olha, não é porque aquela pessoa não quer fazer o que a gente quer que ela faça que a gente tem que ficar chateada com ela. Não é porque as pessoas não fazem o que você quer que elas façam que você tem que ficar chateado com ela. Ainda que seja uma coisa que aparentemente você olha e fala assim: poxa vida, essa pessoa, ela deveria fazer isso porque isso é o melhor para ela. E ainda que seja o melhor para ela, o amor não é uma condição de você me obedecer ou das pessoas te obedecerem. O amor é uma condição onde nós respeitamos a decisão de cada uma delas, independentemente das escolhas delas. Isso não quer dizer que nós não podemos e não temos uma opinião em relação a algumas coisas. E aqui, olha o que diz aqui, Romanos 12. Capítulo 12, versículo 9. Fala assim: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outra pessoa mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito. O que é isso, gente? Fervorosos no espírito. Olha, não adianta a gente querer amar as pessoas também com o nosso amor natural. Tem um amor que Deus quer que eu tenha, que você tenha. Não é o amor de Júnior, o amor seu. Ah, eu sou um cara bacana, todo mundo gosta de mim, as pessoas me amam. Cuidado. Se você é esse cara bacana, provavelmente você está, ó, longe do caminho da verdade. Porque a palavra de Deus diz que nós seríamos odiados. Se você tiver o amor de Deus realmente dentro de você, as pessoas não vão te amar. Muitas pessoas vão te odiar, porque você vai ser para elas a luz, vai ser para elas a verdade, vai ser para elas o modelo. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: não sejais descuidados do zelo, ou seja, nós não fazemos troca para recebermos a aprovação das pessoas. Vocês lembram o que está escrito lá em Gálatas? Paulo fala assim: olha, se eu servisse aos homens, fizesse a vontade das pessoas, eu não seria servo de Deus. E aqui ele continua dizendo assim: servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na tribulação, sede o quê? Pacientes. Vai passar. Fique lá firme, vai passar. Ah, eu estou enfrentando noites escuras, tenebrosas. Fique firme, não abra mão. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Continue lá adorando a Ele, dizendo para Ele o que Ele é para você. Você sabe que o diabo mais tem pavor
é que um crente adore a Deus nesses dias de perseguições. Sabe por quê? Porque ele quer que você culpe Deus, culpe a igreja, culpe as pessoas que você vê aí. Ah, por que você não anda mais com Deus? Ah, porque Deus não me atendeu. Então ele quer que você coloque a culpa em Deus. Ele tem pavor quando um crente levanta as mãos ou diga para Deus: Te amo, Jesus, tu és tudo para mim. E os diabos ficam lá: Ah, mas não tem perseguição ali na vida daquele crente? Mesmo assim, ele está adorando a Deus. Mesmo assim, ele está lendo a Bíblia. Mesmo assim, ele está orando em outras línguas. Ele não para. Nós não somos daqueles que retrocedem. Diga assim: Eu não sou daqueles que retrocedem. Amém. Mas nós somos daqueles que segue avante, segue firme. As perseguições elas vão passar, os dias difíceis vão acabar. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades. Olha, uma coisa que eu também estou aprendendo é não julgar a luta de outras pessoas. Às vezes, da mesma maneira como eu achava que eu enfrentava problemas porque eu estava passando por porque eu tinha feito alguma coisa errada, ficar me condenando, eu também julgava as outras pessoas. E o que o diabo quer fazer quando alguém está enfrentando uma luta é isolar aquela pessoa, deixar ela sozinha. Para de ir na igreja, para de orar, para de apresentar suas necessidades num grupo de oração. As pessoas vão te ridicularizar. O que o diabo quer fazer é isolar as pessoas. Não fala do seu problema mais para ninguém. É fazer com que você fique isolado, sozinho. Eu aprendi que nenhuma luta, eu não saio gritando para todo mundo, mas eu preciso ter pessoas que eu confie. Eu preciso ter irmãos dos quais eu posso abrir meu coração, falar para eles, compartilhar, mandar uma mensagem: olha, eu estou precisando, estou passando por um ataque, estou passando por um ataque emocional, estou passando por um problema financeiro. Nós juntos, nós somos mais fortes. Amém. Você com alguém que é forte, você se torna força também, forte. Essa semana eu estava ouvindo, inclusive nós postamos no grupo da igreja. É importante que vocês ouçam aquelas ministrações ou orando em outras línguas, vai estimular vocês. São 2 ministrações que nós colocamos no grupo da igreja, para encorajar vocês a orar em outras línguas. E nesse tempo que o pastor David estava profetizando, orando em outras línguas e profetizando, ele fala assim, uma coisa que marcou bastante, ele fala assim: procure irmãos fortes, para que você esteja perto dessas pessoas, para que você possa ser uma força também naqueles dias difíceis. Procure pessoas que você sabe que estão orando. Amém. Então aqui continua dizendo assim: cooperai com os santos nas suas necessidades. Versículo 13. Praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não maldizeis. Abençoai. Se nós temos um filho, para que a gente ficar ali falando que aquele filho é isso e aquilo outro? Ah, eles não estão obedecendo. Ore por eles. Vai chegar um dia do qual eles podem ouvir a voz de Deus, talvez não seja nem a sua.
mas eles vão ouvir a voz de Deus. Às vezes eu vejo as minhas filhas falando tantas coisas das quais durante tantos anos eu gostaria que falar para elas, e durante tantos anos eu quis gritar no ouvido delas, e elas e aí elas me falam assim, às vezes ela fala assim: "Pai, eu aprendendo uma coisa", eu falei: "Quantas vezes eu já falei isso para você, filha?" E elas, para elas, eu nunca falei nada daquilo para elas. É o que acontece quando você decide orar por alguém. Você está fazendo com que Deus vá à procura daquela pessoa. Vocês lembram o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Thaís compartilhou hoje de manhã cedo aqui. O apóstolo Paulo, ele consentia na morte de Estevão. Diz que ele segurava as roupas das pessoas para apedrejar Estevão. E aquelas pessoas apedrejando Estevão e Paulo lá provavelmente torcendo para que as pessoas continuassem apedrejando Estevão. E você sabe o que Estevão falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E essa oração de Estevão fez com que Deus encontrasse Paulo. Talvez Estevão não teve tempo para pregar o evangelho, porque morreu de uma maneira prematura. Foi tirado da terra de uma maneira cruel por pessoas que se opunham ao evangelho. E uma vez eu escutei o pastor David falando isso, várias vezes eu escutei ele falando isso. O galardão de Paulo. E Estevão vai ter parte no galardão de Paulo. Ah, mas Estevão não fez isso, não fez aquilo, mas orou pela vida de Paulo quando estava morrendo. Morrendo apedrejado. As vidas que até hoje Paulo está conseguindo tocar através de cartas, a vida de Estevão vai ter o mesmo galardão. Você já parou para pensar? E o que Estevão fez? Orou. Não desista de orar por aquelas pessoas que te perseguem. Não desista, porque teve uma vez que eu ouvi isso e me ajudou bastante. E de início eu até praticava o perdão mais pensando nisso, mas hoje eu acho que essas intenções elas vão morrendo dentro de nós. Mas eu comecei a entender que eu precisava perdoar, porque eu entendia que se eu perdoasse, ou se eu orasse pelos meus inimigos, o mais favorecido seria eu. Então eu orava pelos meus inimigos, abençoava eles, perdoava eles, pensando em receber algum retorno. Isso é verdade, você sempre vai ter retorno em perdoar. Mas chega uma hora que você não perdoa mais porque você pensa em receber um carro, uma casa, ou pensa em receber uma vida abençoada. Mas você perdoa porque dentro de você não existe sentimento algum de você querer ter aquele sentimento de raiva contra aquela pessoa. Dentro de você, o que você mais quer, independentemente se você vai ganhar qualquer uma outra coisa, é que aquela pessoa esteja bem. Você já imaginou você numa guerra preocupado com seu inimigo? Você numa guerra preocupado em não apertar o revólver porque você não quer que o seu inimigo seja ferido? Quando nós estamos andando com Deus, você vai começar a ter esse sentimento. O sentimento onde dentro de você começa a ter aquele cuidado de não machucar as pessoas. As pessoas, sim, elas vão te machucar. E para isso nós somos chamados. Para sermos perseguidos, para sermos caluniados, mentindo ao vosso respeito. Eles vão falar atrocidades. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lá querendo justificar que nós não somos aquilo? Nós não precisamos ficar justificando para as pessoas que nós não somos. As pessoas, elas podem ver Cristo em mim, elas podem ver Cristo em você. Nós não precisamos ficar falando para as pessoas que nós estamos orando, que você está orando, que eu estou orando. As pessoas, elas querem é ver
aonde Cristo está. E nós podemos deixar Cristo, através da minha vida, através da sua vida, mostrar para as pessoas: Cristo está em mim. Amém? E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram. Teve um dia que alguém falou assim comigo: olha, é difícil. Você quer saber quando alguém te ama? Fala para ela que você está bem. Fala para ela que você não está precisando de nada. Fala para ela que você é um abençoado, que você tem tudo quanto você precisa. Quantos vão alegrar com você? Esses são os verdadeiros amigos, aqueles que alegram com a nossa vitória. O mundo está cheio de desafios, onde as pessoas elas estão brigando por posição. Não, quem é melhor é eu. Não, quem é melhor sou eu. Não, eu sou melhor, eu sou melhor. E aqui a palavra de Deus fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Teve uma vez que eu ouvi Thaís falando uma coisa interessante. Você quer saber se realmente no seu coração você perdoa alguém? Que às vezes a gente fica assim, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Ah, será que eu perdoei mesmo? Se aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, se ela precisar de você, se ela te procurar, se ela te pedir perdão, se ela virar para você: olha, estou precisando de alguma coisa que você possa servir ou dar para aquela pessoa, o que você faria? Você viraria as costas para ela? Você jogaria na cara dela tudo o que ela fez com você? Abençoai aqueles que vos maldizem. Amém. Quando no nosso coração a gente sabe: não, eu nunca faria isso. Sim, eu serviria essa pessoa dentro daquilo que eu posso servir, eu serviria. Eu daria para ela aquilo que ela precisasse. É porque realmente nós perdoamos. Amém. Às vezes existem pessoas que ficam presas até com coisas de anos. Quantos anos tem isso que aquela pessoa te fez? Ah, tem muitos anos. Esses dias eu estava falando assim que tem pessoas que ficam ressentidas até com quem já morreu. Guardando mágoas, ressentimentos. E como nós vamos nos desvencilhar dessas coisas, lembranças, imagens, de coisas assim que as pessoas já fizeram contra mim ou contra você? Fique com Deus, passe tempo adorando a Deus, ore em outras línguas. Quando nós estivermos adorando a Deus, orando em outras línguas, o Pai está arrancando dentro do seu coração aquelas sementes que são ruins, sementes de amargura, sementes de falta de perdão. É isso que está acontecendo. Quem é Deus? Eu falo isso aqui direto para vocês. Quem é Deus? Deus é o quê? Amor. Ele não vai nos dar outra coisa. O que ele mais tem é amor.
Ele vai te ensinar você a se relacionar com sua esposa, da mesma forma a esposa se relacionar com seu marido, sem mais reivindicar direitos. Você sabe por que às vezes a gente briga tanto? Porque a gente quer direito. Por que a gente discute tanto? Esses dias eu estava tão chateado com alguma coisinha, depois eu fiquei, poxa vida, mas qual o sentido dessa chateação? Aí Deus falou para mim assim, o orgulho. Eu falei, como orgulho? Eu sou um homem humilde. Deus falou, seu orgulho só para você provar que você está certo, que o outro está errado. Não ganhava nada naquilo. Às vezes o orgulho faz com que as pessoas fiquem presas. Ela não vai ganhar nada. Mas só aquele orgulho de querer provar, não, eu que estou certo. A falta de perdão nada mais é do que um orgulho. Um orgulho. E Deus quer quebrar dentro dos nossos corações o orgulho. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que que acontece quando você está orando? O que que você acha que está acontecendo? Ele está trocando, jogando esse orgulho seu para fora e colocando dentro de você a humildade dele. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: não, aquela ali não é Neida, não, aquela ali não é Eulina, não, aquela ali não é Irá, não, não é mãe, não é nenhuma de vocês que estão aqui. O povo está diferente, por quê? Porque começa a ver o amor de Deus dentro de cada um de nós. Um cuidado de Deus para com o outro. Amém? E aqui continua dizendo assim: viver em concórdia. Não, já passei por esses aí. 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregue ao mal. Amém. Jamais te entregue ao mal, lute com o mal. Nós temos armas, irmãos, que são poderosas. E são essas armas que têm a capacidade de fazer com que você supere o mal, vença o mal. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com bem. Vence o mal com o quê? Com bem. Ah, eu ia ler tanta coisa aqui para vocês, mas eu acho que eu vou parar. Vocês já viram aquele testemunho que eu já contei para vocês do pastor Dave? Que ele foi jejuar e ficou quase uns 30 dias tomando água e comendo alguma coisinha bem leve. Aí depois de um bom tempo naquelas montanhas, distante da casa dele, da família, Deus falou para ele: pode ir embora, Dave. Vai para sua casa. E aí ele falou: mas Deus, o senhor não vai me falar nada? Vou te falar. Eu só quero que você ande no meu amor. Ele falou: ah, Deus, mas tem quase não sei quantos dias que eu estou aqui nessa colina, nessa montanha, distante da minha família. Estou achando que o senhor ia me dar uma grande revelação. Tem pessoas que estão procurando aí profecia, né? E Deus está lá falando para ela ou para ele: ame seu esposo, ame sua esposa, ame seu filho, ame sua filha. Mas está aí ainda procurando uma profecia, uma grande profecia, né? As coisas simples estão lá no ouvido dela, o dele, gritando. E aí diz que David falou assim: mas Deus, uma coisa tão simples, por que o senhor não me falou isso antes? Isso é fácil, fácil demais. E diz que quando ele desceu e ele começou a deparar que ele precisava perdoar as pessoas que estavam fazendo mal a ele, ele viu que como era difícil. Não é tão fácil.
É por isso que Jesus falou que eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Ame os vossos inimigos. Você pode ter fé sem ter amor, mas é impossível você ter amor e não ter fé. Você pode ter os dons de Deus sem ter o amor. Mas é impossível você ter o amor e não ter os dons. É impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente. Ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, se não tiver amor, de nada vai nos servir. Ainda que eu pegue todos os meus bens, distribua, faça caridade, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai nos servir. Vocês estão vendo quão poderosa essa mensagem? O quão poderosa é ela e quão difícil é ela. Orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem, fazer o bem àqueles que nos maltratam. Para isso, nós fomos convocados. Amém. Para isso, eu e você estamos aqui. Para isso, nós batalhamos pela nossa fé. A palavra de Deus diz que existe a esperança, a fé e o amor. Não é isso? Qual desses três é maior? O amor. Quem ama não mente. Quem ama não rouba. Quem ama não se prostitui. Quem ama anda em justiça. Quem ama fala a verdade. Tá vendo como o amor é poderoso? Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos estimularmos uns aos outros a orar, continuar lendo a palavra, a adorar a Deus. Pai, que cada pessoa que aqui se encontra, Pai, seja essa noite tocada, seja convencidas da necessidade que temos de cada um de nós nos humilharmos mais. E a única maneira de nós nos humilharmos, Pai, é ficarmos na Tua presença. É reconhecermos que nós não podemos nada, nós não somos nada. Sem Ti nós não podemos vencer e superar nada. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a força de cada pessoa que está aqui. Fortaleça cada pessoa que aqui se encontra. Dê a elas a força que elas precisam. Dê a elas, Pai, a força que cada uma delas precisam. Fortaleça as mãos delas. Fortaleça os pés delas. Traga sabedoria para o coração de cada uma delas. Traga entendimento, revelação para o mais íntimo do coração de cada uma delas. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos mágoas, dificuldades, circunstâncias, adversidades. Porque em todas as coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém?